Fala pessoal, questão 166. É para a gente fazer o esboço da função cosseno de x menos seno de x. Aqui, olha só, uma observação, tá? Se a gente usar só os valorizinhos que a gente estava acostumado a fazer na função, que é o 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, a gente não vai conseguir ter uma noção, assim, suficiente para fazer o gráfico, tá? Então aqui a ideia é que a gente acrescente mais pontos para a gente conseguir enxergar um pouco melhor o que está acontecendo com essa função, tá? Então essa é a diferença, é esse o motivo, né, de ter mais pontos aqui. Se a gente usar só esses valorizinhos aqui, a gente vai chegar que isso aqui vai dar 1, se não me engano, isso aqui também. E aí, tipo assim, tu não vai traçar uma reta, isso aqui é uma curva, e aí, o que eu faço, sabe? Fica uma coisa meio insuficiente, tá? É insuficiente. Não dá pra gente ter uma noção do gráfico. Então, acrescentando mais pontos, né? Vamos lá. Só lembrando, né? Aqui, o ciclo, né? A gente tem que aqui é o seno e aqui é o cosseno, certo? Então, aqui, o 0. O cosseno é 1 e o seno é 0. Eu já coloquei aqui primeiro cosseno e depois seno porque a função é um menos outro, né? Então, já na ordem certa. Π quartos é 45 graus, né? 45 graus, o seno e o cosseno são iguais. Raiz de 2 sobre 2. Aqui, quando a gente faz um menos outro, dá 1, né? Aqui vai dar 0. Aí, π sobre 2, 90 graus. Aqui, o cosseno, né? Ó, eixo horizontal é 0 e o seno é 1, né? Eixo vertical. 3π sobre 4 tá aqui. A gente está espelhando o 45 graus, né? Ele é 135 graus. Então, o valor do cosseno, como nesse lado aqui é negativo, fica menos raiz de 2 sobre 2. E o seno, como ele é positivo também, é o mesmo valor do seno de 45 graus. Portanto, raiz de 2 sobre 2. Fazendo aqui a subtração, vai dar menos 2 raiz de 2, que é menos raiz de 2. Aqui dá menos 1. E tá aqui o cosseno é menos 1 e o seno, que é o eixo vertical, é 0. Então, aqui diminuindo os dois, fica menos 1. 5π sobre 4 vai ser o 45 aqui no terceiro quadrante, né? Então, se a gente reduzir ele no primeiro quadrante, vai ser 45 graus. Aqui no terceiro, o seno é negativo, portanto, dá menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno também é negativo, então também menos raiz de 2 sobre 2. Somando não, né? É esse cara menos esse. Ou seja, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2. Portanto, 0. Aqui, o 3π sobre 2 é o 270 graus. Nesse caso, o seno é menos 1 e o cosseno é 0. Então, 0 menos o menos 1 fica 0 mais 1, que é 1. 7π sobre 2 vai ser o 45 graus no quarto quadrante. E aqui no quarto quadrante o seno é negativo e o cosseno é positivo. Então vai ficar raiz de 2 sobre 2 e aqui menos raiz de 2 sobre 2. Como aqui vai ser esse menos esse, vai ficar um mais, né? Então vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2, que é raiz de 2. E o 2π, ele acaba tendo os mesmos valores do zero, né? Porque está na mesma posição. Então aqui vai ficar 1, 0 e 1. Aí agora a gente vai colocar nossos valorizinhos aqui, nossos pontos no gráfico, né? No caso, a gente pegou o meio aqui de cada um deles, né? O 0, então, né, deu 1, então começa aqui. O π quartos deu 0. O π sobre 2 deu menos 1. Aqui, o 3π sobre 4 deu menos raiz de 2. Menos raiz de 2 é menos 1 e alguma coisa, né? Então, passou aqui do menos 1. O π deu menos 1. Aqui, o 5π sobre 4 deu 0. O 3π sobre 2 deu 1. O 7π sobre 2 deu raiz de 2, então passa um pouquinho do 1, né? E o 2π deu 1 novamente. E aí, deixa eu só botar aqui, raiz de 2 e aqui menos raiz de 2. Ok, esses intervalinhos aqui no meio são o sobre 4 aqui, né? Ok,
Então, o gráfico, ele fica algo próximo a isso, né? Aqui, aí faz a curvinha e desce, ok? Quando a gente não parte esses ângulos aqui ao meio, a gente fica só com esse ponto, aí aqui fica esses dois aqui um lado do outro, e depois esses dois aqui um lado do outro, e o pontinho, não, esse aqui nem tem, e aí não dá para ter uma noção da curva, tá? Então, se tu, né, escolhe alguns valores de x, e tu sabe que o gráfico é uma curva e tu não consegue enxergar essa curva ali, acrescenta mais ponta, até que tu consiga ter uma visão melhor de como ficaria esse gráfico, tá bom? Então, espero que tenha ajudado vocês e até uma próxima.